Nós temos a igreja de Brasília na conexão. O que nós vamos dizer para eles? Eita, que o povo é animado, viu? Shalom. Muito bem. Então, nós temos o livro do Apocalipse, que foi escrito através de símbolos, de figuras. E entre as muitas simbologias do livro, nós temos águas, nós temos árvores, nós temos mulher, nós temos animais. Entre as muitas simbologias do livro, nós temos isto. Cada um destes símbolos tem uma representação. Se nós dissermos sobre águas, por exemplo, águas representam multidões, nações, povos e línguas. O que água representa? Multidões, nações, povos e línguas. Amém? Amém? Muito bem. Nós temos a figura da mulher, e ela representa a igreja. Nós temos a figura de cavalos e bestas, que representam apenas poder. Então, quando se fala numa besta, muita gente fica assombrada. É um bicho? Não, é um poder que está se levantando. Quando se fala em árvore, representa pessoas individualmente. E aqui nós temos, na abertura do primeiro capítulo, 7 igrejas que são mencionadas. Agora, eu tive o privilégio, a graça de Deus, de visitar cada um destes locais que estão relacionados aqui no Apocalipse. Tive a graça de ir lá, de pregar nesses lugares, de caminhar por aqueles lugares. Se nós fôssemos olhar aqui o Apocalipse, lembrando daquelas igrejas, estes escritos não iam servir para nós. Porque aquilo seria um fato histórico, lá para aquele povo. Então, quando lá, na época em que foi dada a João esta série de revelações do Apocalipse, acontecera no ano 94 e 95 da era cristã, haviam estas 7 igrejas que foram escolhidas entre todas as demais igrejas. Eu queria só parar, deixar você bem consciente. Havia igreja em Jerusalém, na Antioquia, em Roma, em Tessalônica, na Bereia, em Filipos, em Coríntios, e, no entanto, Deus não tratou com nenhuma delas. Foi e pegou estas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor e deu a João uma visão. Agora, o fato é, por que Deus escolheu aquelas igrejas e deixou as outras? Porque aquelas igrejas possuíam em si características que as outras não tinham. Então, eu queria só, para começo de conversa, dizer que Deus passou por cima de outras para escolher aquelas igrejas. E se a mensagem que é dada aqui, a revelação de Jesus Cristo é dada àquelas igrejas, fosse apenas para aquelas igrejas, não serviria para nós. Então eu queria convidar você para esquecer que aquilo foi para aquele povo e olhar para a sua vida. Então vamos tomar aqui que João, a minha representação e a sua, recebe uma série de mensagens. E nesta mensagem, que é dada a cada uma da igreja, antes que ele passe a falar sobre a condição daquelas igrejas que iriam representar 7 períodos que a igreja de Jesus atravessaria na terra,
a primeira coisa que ele se destina a fazer é revelar-se quem ele era. Ele acaba com a doutrina que diz que ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele diz: quero deixar bem claro que eu sou o primeiro e o último. A primeira coisa que ele faz, eu quero que você entenda que eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Que eu sou o Todo-Poderoso. O que ele manifesta aqui no primeiro capítulo do Apocalipse é que ele está andando entre 7 castiçais. Ele está dizendo: eu sou aquele que vou tomar conta dos 7 períodos da igreja e que tenho 7 estrelas na minha mão, que são 7 anjos, e que aquelas 7 estrelas representam o povo das 7 idades que a igreja vai ter. Agora, isto ainda é história. Se eu pegasse apenas o que o profeta William Branham pregou, cadê? Tem alguém aí que tem aí? Poderia colocar aquela figura das 7 eras aí no telão? Se puder. Se eu pegasse a maneira como o profeta pregou aquilo e mostrou o que eram as igrejas da Ásia Menor, ainda vai virar história. Por quê? Porque, a princípio, nós teríamos uma igreja, só para dar um exemplo, uma igreja em Éfeso, e ela vai ter um mensageiro, e que a mensagem adereçada a Éfeso teria um tempo de duração, do ano 53 ao ano 170. Então, se eu fosse pegar aquela mensagem, o conteúdo daquela mensagem, para o ano 53 a 170, em que ano nós estamos vivendo? Então não seria para nós. Seria apenas para o ano 53 ao ano 130. Então não seria em nenhum momento para nós. Só que aquilo que aconteceu lá vai ser somado com todas as outras idades. E o que vai acontecer é o que estava acontecendo lá, se repetindo aqui, e as virtudes e os defeitos também estariam se manifestando aqui entre nós. Não sei se você está entendendo. Está? Ou seja, aquilo não pode, olha lá, se eu pegar lá, ó, do ano 53 ao 170, que é aquela primeira bolinha do lado de cá, eu vou ter apenas, então, um conteúdo que serviu para aqueles crentes, para aquele povo. Mas aquilo não é para aquele povo, aquilo é para mim e para você. E assim como também do ano 170 a 312, o conteúdo daquela mensagem também será para nós. Em cada período desse, Deus tem um mensageiro, tem uma mensagem, tem um elogio e tem uma crítica. E termina com uma promessa. Então Deus tem um mensageiro, tem uma mensagem, tem um elogio, tem uma crítica, mas não termina assim. Termina com uma promessa. Ao que vencer. Isto quer dizer que não serão todos os que vão vencer, mas há aqueles que vão vencer. Em todas as eras não haverá nada que vai impedir você terminar dizendo: em todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria, porque hoje virou moda essa semana passada e esta, por causa da figura, tanto do presidente dos Estados Unidos, como também do novo Papa, virou assim um comentário sem números na internet sobre a manifestação da besta,
do que está por acontecer, e eu queria simplesmente dizer aqui que o Apocalipse não tem em nenhum lugar na Bíblia. Deus não vai exaltar poderes de Satanás. Deus, o Apocalipse não é para enaltecer o anticristo, a besta e o falso profeta. O Apocalipse são as mais altas considerações dadas ao nosso Deus, e eu convidaria você a aplaudir ao Senhor Jesus. A primeira coisa, glória a Deus. Então, eu percebo, porque eu já ouvi isto muito na minha vida, muitos pregadores que vão pregar e vão dizer: o diabo está fazendo, aleluia, o diabo está fazendo, glória a Deus, o diabo está fazendo. Eu quero saber do que o diabo está fazendo, eu quero saber do que Deus está fazendo. O que o diabo está fazendo, eu não vou ser anunciador daquilo que o diabo está fazendo. A sociedade, os jornais, a televisão que anuncie, mas eu estou aqui para anunciar boas novas de salvação. E isto é o que Deus faz. Posso ouvir seu amém ou não? Mas você veja, pregadores enaltecem aquilo que o diabo está fazendo. E a maioria dos crentes também aprenderam a ficar preocupados e solícitos. Quem é o falso profeta? Quem será o anticristo? Quem vai assumir o papel da besta? Eu queria dizer para você, sem ofender ninguém, vamos deixar de besteira. Não me interessa saber quem é a besta, me interessa saber quem é Jesus Cristo. O que a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas não sabem quem é Cristo. Você vai perguntar a um pastor, ele vai dizer a segunda pessoa. Ele disse: não, eu sou o primeiro. E ele diz que é o primeiro e é o último, e gente ainda batendo o pé, dizendo: não, é o segundo. Não adianta. Então você precisa de entender que o Apocalipse tem esta função: revelar quem é Jesus Cristo. E há uma coisa que eu encontro, eu até dei uma passadinha rápida no domingo de manhã, o capítulo 3, ele falou uma coisa destinada à quinta era da igreja, que faz parte da nossa história. Ele disse: não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Eu queria perguntar aqui, se Jesus viesse checar a minha vida e a tua vida, em qual de nós ele poderia olhar e dizer: achei que tudo que você faz é perfeito? E aquela mensagem, ela não está destinada lá, ela está destinada a nós. Eu tenho certeza que ele diria: não achei tuas obras perfeitas. Mas ele diz também, aquela própria escritura: mas ainda tem algumas pessoas que estão procurando manter suas roupas limpas. E estas pessoas vão andar comigo vestidas de branco. Eu gosto disso, gente. Porque mesmo não achando as obras perfeitas, tem alguém aqui se esforçando para manter sua vida limpa. É isto. Isto é uma grande verdade. Então, aqueles que estão fazendo forças para se manter limpo, ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou considerar suas obras, vou considerar você digno. Tem alguém digno? Se você olhar o capítulo 5, vai dizer: não tem ninguém digno. Mas ele disse: mas eles são dignos disso. E eu quero dizer, nós só somos dignos por sua graça. E a graça é, como eu disse numa live esta semana, ela é injusta. Você já precisou da graça, Verla? Sabe, gente que nunca precisou da graça vai considerar a graça injusta. Mas como é que a graça foi tão favorável para Verla? A graça rasga todos os seus erros, todas as suas falhas, e diz: você é digno. Mas você não, eu não sou digno, mas a graça te faz digno. Eu acho que nós precisamos exaltar a esse Deus. Porque ele não veio, aleluia, ele não veio aqui buscar e salvar os perfeitos, ele veio buscar e salvar
os que estavam perdidos, feridos, os sãos não precisam de médico. Existe alguém que precisa da graça aqui hoje à noite? Eu grito em primeiro lugar: este sou eu. Parece que tem muita gente que não precisa. Será que alguém precisa da graça? E abra a sua boca e diga: este sou eu. Então esta mensagem, ela é destinada a você, ainda que ela nos não frouxe. A graça não te dá direito de ter uma vida suja. Ela vai apertar você para que você se aperte e também saiba andar da maneira digna. Posso ouvir seu amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é estes pontos na cabeça, sabe? Deus vai dizer, em qualquer situação, Ele vai dizer: não achei tuas obras perfeitas. Não teve uma era em que Ele achou perfeito. Não teve um crente na terra em que Ele achou perfeito. Mas a todos Ele disse: mas se você vencer, e só existe uma maneira para você vencer, é se você tiver coragem de lutar. Não foi para você que eu falei. É se você tiver coragem de lutar contra as coisas que estão erradas. Por exemplo, alguém quer atribuir a um homem perfeição. O irmão Branham diz assim: não importa o quanto você pense bem a respeito de um homem, para começar, ele é um fracasso. Ele estava dizendo a respeito de quem? A respeito de si. Dê uma olhada. Se você fosse honesto, você nunca teria coragem de falar da vida dos outros. Porque você tem erros que aquele não tem, e aqueles têm erros que você não tem. Mas todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Posso ouvir seu amém ou não é assim? Mas por que uns se consideram melhor do que os outros e têm coragem? Mas eu não sou como Elias. É lógico que você não é como Elias, você é pior do que ele. Sabe aquele irmão que chegou ao profeta e disse assim: eu não vou mais à igreja porque lá na igreja tem muitos hipócritas, eu conheço a vida deles. Sabe o que o irmão Branham disse para ele? Você é pior do que eles. Eles pelo menos estão lá lutando para consertar os erros. E você desertou, foi embora. Se você estiver lá, vai ter um momento, vai ter um momento que o Espírito Santo vai descer e vai fazer uma coisa extraordinária. E vai mudar a vida daquele que está lá. Lá fora você nunca receberá. Vocês estão me ouvindo? Mas é assim, então... é uma facilidade para falar da vida dos outros, de acusar, de mostrar defeitos, como se fosse isento. Não vou lá. Irmão Branham disse: você é pior do que ele. Ele está se esforçando. Eu queria perguntar assim, calmamente: tem alguém aqui se esforçando para viver a fé? Saiba, Deus nunca vai achar suas obras perfeitas, mas Ele vai colocar a mão junto com a sua e dizer assim: eu estou te acompanhando neste processo. Você vai ser aperfeiçoado até o dia de Jesus Cristo. Então a primeira coisa a você dizer aqui é dizer assim com a sua boca: e eu não vou desistir de lutar. Porque Deus não desistiu de estar comigo, de andar comigo e de me ajudar. Veja bem, então a nenhum homem Deus atribui perfeição. Se você pegar a primeira era da igreja, já tiraram a fotografia daqui? Fui pegar Paulo aqui. Você pensa, Paulo, o homem íntegro na Bíblia, um homem que deixou o farisaísmo, deixou a religião, deixou a companhia dos importantes, deixou o dinheiro da família, que era muito, e foi servir ao Senhor. Você fala, este homem é digno de ser elogiado. Sabe o que ele dizia a respeito de si mesmo? Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer não consigo. Porque quando quero fazer o bem, o mal está ali. E eu então faço o que eu não quero. Ele disse, e se faço o que não quero, não faço eu,
mas o pecado que habita em mim, essa carne aqui, ó, esta carne minha e sua não presta não. Você pode dizer, ou presta? Você cuida muito dela, mas ela não presta, a ponto de Deus não dar nenhum valor e dizer para você, carne e sangue não herdam o reino do céu. Para chegar lá, você vai ter que ser transformado. Posso ouvir seu amém ou não? Então, Paulo, que você podia atribuir que ele era um homem perfeito, ele disse, irmãos, quanto a mim, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas eu faço uma coisa que eu vou dizer para você fazer também. Eu esqueço as coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. Eu queria convidar você a jogar os erros de ontem, de anteontem, de anteontem, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, para fora, de sábado, e dizer, Senhor, me dê uma oportunidade nova hoje. Tem alguém querendo isso aqui? Esta é a revelação. Jesus Cristo não veio para te condenar. Ei, Jesus Cristo não veio para te condenar. Jesus Cristo não veio para te julgar. Jesus Cristo veio para te salvar. Ele não se apresenta aqui no Apocalipse como alguém que veio condenar, mas alguém que veio morrer em seu lugar. Quando João olhou e viu que não havia ninguém digno nem de olhar para o livro, nem de ler o que estava escrito, ele chorou e disse, eu pensei que o César prestava, eu pensei que o Paulo prestava, eu pensei que o H prestava, eu pensei que o Joci prestava, mas não presta nenhum. Disse, não tem ninguém, nem o Papa, nem o pastor, nem o William Brana, nem ninguém. Ele disse, eu chorava. E uma voz disse, por que você está chorando? Disse, porque todo mundo vai se perder, não tem um que presta. Ele disse, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Deixa ele rugir aqui hoje à noite. O leão da tribo de Judá está falando por você. Hein? É ele. Todo mundo sabe que quando o leão, eu já estive na África assim, frente a frente com leões, não é com esses bobinhos aí de zoológico não, de leões enormes. Eu sei muito bem o temor que eles empreendem na vida de uma pessoa. Uma vez eu estava lá com o irmão Rosco, a Janete e a irmã Sheila, e veio nem foi nem um leão, foi uma leoa. E o carro parado e uma leoa veio, assim bem, a irmã Sheila começou a ficar com medo e dizer, Edgar, vamos embora, corre. E o irmão Rosco, dentro do carro, começou a rir, bem engraçado. E aquela leoa enorme veio. Ele tinha um carro, esse Mercedes-Benz, e ela veio devagarzinho e botou a pata em cima da estrelinha da Mercedes. E a gente esperava que ela subisse no capô do carro e deitasse em cima. Ela botou a pata, daqui um pouco ela tirou a pata e resolveu deitar lá no chão e disse, estou aqui. Ele deu ré no carro e fomos embora. Eu só quero dizer para você que o leão, eu estive diante de um, e só dele me dar um olhado, eu passei o resto do dia com dor de cabeça. Não estou brincando, estou falando aqui no púlpito diante de Deus, sabe? Porque eu quis rir dele, zombar dele. Estava deitado, eu tirei a mão para fora do carro, bati na porta do carro assim, e falei, ei rapaz, acorda aí, porque chegou um cabra macho aqui do Brasil. Ele não olhou nem para minha cara. Eu fiquei batendo, chamando a atenção dele, até que daqui um pouquinho ele se virou muito pacientemente, resolveu se levantar e apoiar em cima dos seus cotovelos e resolveu depois fazer só assim, ó. Quando ele olhou nos meus olhos, eu fechei o vidro do carro e a cabeça fez tum, 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 e passou o resto da tarde assim. Eu quero falar para você que o leão da
tribo de Judá. Ele é aquele que fala em teu lugar. Ele diz, ele não é digno, eu sei que ele não é digno, mas eu estou aqui por ele, então agora quem é digno? Ele é digno de glória aqui hoje à noite, ele é digno de honra aqui hoje à noite. Eu e você estávamos perdidos, mas ele tomou o nosso lugar, ele tomou nossos pecados, ele tomou nossas iniquidades, ele levou sobre si as nossas vergonhas, ele venceu para que você pudesse vencer. Alguém para dizer amém aqui? Quando João chorava, disse, não se preocupe, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os selos. E quando ele abre o livro e desata os selos, você sabe o que aparece dentro do livro? O nome que, se fosse escrito com caneta ou com lápis, se apagava, mas um nome que foi escrito com sangue. E a aliança de Deus é uma aliança feita com você com sangue. Então o DNA de Deus é o teu DNA. Você não pode negar e ele não nega a sua paternidade. Este sangue escreveu o meu nome. Este sangue escreveu o teu nome. Este sangue requereu você. Este sangue diz, é meu filho. Glórias a Deus. Então, o que eu tenho para falar de anticristo e de besta? O anticristo pode morrer por você? O anticristo pode salvar você? O anticristo pode tomar teu lugar? A besta pode te ajudar em alguma coisa? Então deixe de ser besta e comece a glorificar o nome daquele que pode te ajudar e que pode fazer alguma coisa grande por você. A única coisa que o falso profeta faz é enganar. A única coisa que o anticristo faz é manter o povo sob o seu controle. E a única coisa que a besta quer fazer é te arrastar para o lugar da perdição. Mas aqui está a revelação, que não termina apenas mostrando os seus problemas, mas termina mostrando que alguém vai vencer. E eu vou dizer para você que alguém vai vencer. Eu vou provar para você que alguém vai vencer. Eu vou provar para você que haverá aqueles que vão herdar suas promessas. Não são apenas as suas críticas, mas as suas promessas. Eu vou provar para você que o Apocalipse não termina num fracasso. Termina com a cidade que desce dos céus. Termina com alguém invadindo as ruas desta cidade. Se não houvesse ninguém, não haveria cidade. Ou não é assim? Hein? A cidade seria uma cidade fantasma, mas ele fez uma cidade de ouro puro, de pérolas. Ei, louvado seja Deus. Para você olhar e dizer, mas para quem que ele está construindo uma cidade de ouro e de pérolas, de portões de pérolas, de ruas pavimentadas, de muros de jaspe, de cristal? Quem? Para quem? Para quem? Para quem? Para o povo de Campina Grande, para o povo de Brasília, para o povo deste mundo velho podre. Ei, ele é o grande e todo poderoso. Eu vou dizer uma coisa para você aqui hoje à noite. Tem alguém aqui que confia nele? Eu vou desafiar você agora. Você acha que você confia em Deus? Eu quero lhe dizer uma coisa que talvez vai chocar a sua cabeça, mas Deus confia em você. Não é apenas você confiar nele. Ele olha lá e ele teve coragem de dizer para o diabo, você viu o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro e que desvia do mal. Você acha que Jó não tinha falhas? Você diz, não, mas Deus olhou e disse, mas eu confio nele. Você acha que Deus não sabia que Jó ia ter momento de dizer assim, para que eu nasci? O dia que eu nasci não deveria existir. A parteira que me pegou foi uma praga.
Eu nunca deveria ter nascido. Nasci para quê? E você tem determinado momento da sua vida que você não entende, você fica dizendo, mas por que eu? Ele disse, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Tem alguém que quer saber por quê? Porque ele confia em você. Confia que esses problemas não serão capazes de barrar você, de parar você. E que com todas as tuas imperfeições, você vai dizendo, mas eu vou vencer, eu vou chegar, eu vou mudar. Como é o hino? Quando terminar esta lida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim. Me conta, conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei, foi Jesus que me salvou e que por este a si mesmo se entregou. Então canta, vai! Graça, graça, superabundante graça, foi graça, graça, preciosa e doce graça, foi graça, irmão. Eu lhe digo que foi assim, foi só pela graça de Jesus que venci e cheguei aqui e falarei. Pode assentar. Pode assentar. Diga aí, foi a graça. Mas a graça, ela quer que você confie nela. Mas a graça também quer confiar em você. Escuta aqui, tem alguém aí desanimado, querendo parar? Eu queria te dar uma injeção de ânimo. Não pare. Tem alguém que diz, mas eu tenho fraqueza que eu não consegui vencer. Continue se esforçando. Meu pai era corretor de uma grande companhia de seguro de vida. E a fotografia daquela companhia de seguro era um homem sustentando, Elias, uma pedra enorme. A pedra ia passar por cima dele, não tinha como. E o homem com as mãos naquela pedra enorme, tentando parar aquela pedra. E embaixo dizia assim, continue o seu esforço. Você não dá conta. Diga aí, eu não dou conta. Mas tem uma mão me ajudando. Deus quer que você continue o seu esforço. E eu vou te dar a receita e Ele vai te ajudar. Alguém quer confessar com a sua boca, porque o Senhor é o meu ajudador. Como é que é? Então continue o seu esforço, Ele é o teu ajudador. Veja, aqui nós temos Éfeso com Paulo. E aqui está uma mensagem adereçada ao mensageiro da primeira era. E é engraçado, eu não quero nem pegar a era, eu quero pegar o culto de hoje à noite, tá bom? Vamos pegar o culto de hoje à noite? Quantos querem transformar esta leitura agora para a sua vida e a minha vida? Eu estou pegando o Apocalipse para nós, não é para aquele tempo, para nós.
Porque isto está escrito para as coisas, para os servos que vão ver as coisas que estão por acontecer. Não foi para você que eu falei, foi? Então veja aqui. Veja aqui. No capítulo 2 do livro de Apocalipse diz assim: escreve, vamos trazer isso para cá, ao anjo da igreja de Éfeso. Aí você fala assim: ixi, mas Éfeso ficou lá no ano 153 a 170. Não, é como se dissesse assim: escreve esta carta hoje para a igreja que está em Campina Grande, em Brasília. Escreve ao anjo, escreva ao pastor. Esta carta não é endereçada nem propriamente a você. Porque, na verdade, o irmão Branham disse que cada crente de cada era está representada no mensageiro. Se o mensageiro ali era Paulo e representava um povo, eu quero dizer que o povo desta igreja está representado em mim. Você já ouviu dizer que do jeito que é a forma é o bolo? Você já ouviu dizer que tal pai, tal filho? Você quer saber de uma coisa? Do jeito que é o pastor é a igreja. O irmão Branham disse: eu estive em igreja e o pastor tinha uma mania de balançar a cabeça. Ele disse: toda a igreja balançava. Porque ela obedecia às mesmas características. Se eu fosse um pregador morto, sabe quem você seria? Morto. Você entraria aqui, ficaria com a boca fechada, não teria coragem nem de levantar a mão, de abrir a boca. Se eu viesse aqui pegar uma mensagem e apenas ler, você ia dormir à vontade. Porque você ia parecer comigo. Eu vim aqui acalentar você, mas eu vim aqui botar fogo no casco da tartaruga e vim acordar você, e não vou deixar você ficar com a boca fechada não, porque quem tem boca aí dê um glória a Deus bem alto. Opa! Tá vendo? Ei, quem tem mão aí aplauda o Senhor. Quem tem pé aí, bata seu pé no chão. Ei, tem coragem de bater o pé no chão aí? Ah, tem, eu sei. Então, esta é a verdade. Do jeito que é o pastor, é a igreja. Sabe? E aqui, a carta é: diga para o anjo da igreja. Então, eu vou pegar o recado que é para mim e que é para você. Porque você parece comigo. Achou feio ou bonito? Quem é que quer parecer comigo aqui? Já sei que vocês me acham bonito, hein? Hein? Tem muita... Mas, hein? Você quer parecer comigo? Ah, tá vendo? Eita, tô ganhando. Aleluia! Aleluia! Vamos simplificar isso aqui, bem simplificado. Então, ao anjo: ei, pastor, é para você. Você diz: mas eu estou lá no pastor. Eu sou um pedaço. Vamos ver aqui o que o Espírito está dizendo a cada um de nós, para não ficar a história das eras da igreja. Olha, escreve ao pastor César, ao anjo da igreja em Éfeso. É o primeiro momento. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora veja: eu conheço as tuas obras. Está falando comigo. Eu conheço as tuas obras. É como se dissesse assim: ô César, você acha que eu esqueci o dia que você chegou com a sua mala lá na rodoviária aqui em Campina Grande? Que você foi para a Praça da Bandeira pregar sozinho? Que você começou um trabalho aqui na região Nordeste? Eu conheço as tuas obras. E eu digo amém. Então assim, ele está começando, porque aquilo que eu estava começando a fazer, você é resultado. Aleluia! Conheço as tuas obras. Vamos lá.
a coisa fica boa. O teu trabalho. E eu vou lhe dizer uma coisa, não tenho preguiça de trabalhar não. Aleluia. A tua paciência. Sabe, são anos e anos que eu estou esperando ver uma mudança. Agora, parece que é só elogio. Ele começou elogiando. Agora, escute. E que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ah, isto aqui combina comigo. Eu tenho coragem de denunciar o que está errado. Tem alguém que tem coragem aí? De não fazer pacto com apóstolos falsos, que tem coragem de falar errado é errado, certo é certo. Tem alguém aí assim? Muito bem, muito bem. Aí parece que a gente está muito confortável, porque ele está elogiando o seu trabalho, a sua paciência, e que você não suporta coisas erradas. Tem alguém que quer fazer as coisas certas aí? E agora ele disse, eu sei que você sofreu. Não foi fácil chegar até aqui. E tens paciência, e trabalhastes, não foi pelo nome de tabernáculo não, foi pelo nome de Jesus. E uma coisa, e não te cansaste. Eu quero dizer que eu não estou cansado. Se você achar, é engraçado, eu fiz uma cirurgia o ano passado, e o doutor disse, você tem que andar assim, ó. Você não pode fazer assim, porque senão vai esticar a cirurgia, isto pode abrir, isto pode danificar. Você fica assim. E o organismo é uma coisa estranha. Ele gosta de coisas cômodas. Todo mundo gosta de comodidade, não gosta? Quem é que gosta de sapato apertado? Ah, não? Gosta de sentar em cima do monte de pedra, furando. Andar em cima de espinho. Passar fome? Não, você gosta de coisa cômoda. Tudo que é sombra, água fresca, sapato bem folgado, tranquilo. Muito confortável. É bom, não é? Pois é. O organismo da gente é assim. Disse, você anda assim. Depois de 15 dias você começa a se levantar. Sabe? E depois disso, eu fiquei com mania de andar assim. Porque quando eu quero ficar ereto, irmã Mara, parece que a cirurgia está repuxando. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou em casa, porque minha barriga ainda está dormente até hoje, já tem mais de um ano, e é dormente. Eu pego aqui assim, está dormente. E quando eu vejo, se eu começo a engordar um pouquinho, parece que começa a esticar tudo dentro. Eu digo, deixa, eu tenho que fechar a boca aqui, porque senão esse trem vai rasgar. Parece que o médico espichou mesmo lá. É verdade. Então a tendência foi andar assim. E aí minha mãe, que está com 91 anos, ela para e diz, César, você está parecendo velho, levanta esse ombro. Ela disse, não te ensinei a andar assim. Quer dizer, porque a gente parece andar assim, vai acomodando com as coisas. Então você tem estas tendências. E aqui eu quero falar para você. Aí num dia deste, esse menino está me ouvindo lá em Brasília, chama Pedro. Ele é filho da irmã Sara. Ei, Pedro, eu vou lhe pegar, viu? Aí ele veio aqui no encontro dos jovens. E aí eles tiveram um momento lá de gritos e pulos. E o Joel botou a turma, todo mundo para pular lá e cantar, saltando lá os jovens. E ele disse, engraçado, e ele disse, eu estava todo quebrado. No outro dia eu não tinha costume com aquilo, fiquei todo quebrado. E o pastor me chamou para ir lá na praia com ele. E eu fui na praia. E quando o pastor desceu do carro, o pastor andava assim. Aí eu estava lá na igreja. E aí eu vi o pastor andando bem devagarzinho, assim meio curvado, parecendo velho. Daqui um pouco eu vi o pastor dar um salto no meio do povo e sair correndo. Eu disse, oxe, eu não estou entendendo mais nada. E ele fez isso lá em Brasília para me ver. Como é que eu ando?
como é que eu saltei e pulei. Ele disse, eu quero falar para vocês que eu estou tão jovem quando eu comecei. Se eu estou andando meio curvado, são circunstâncias e momentos, mas eu não estou cansado. Eu quero dizer que em mim está, olha, cada dia eu estou virando uma águia, estou cada dia me renovando, estou mais firme, estou com mais vontade de vencer, estou com vontade de recomeçar, estou com vontade de ver as coisas melhorarem. Tem alguém comigo aqui ou tem alguém velho e cansado aí? Deus disse, sabe, eu estou te acompanhando, conheço o teu trabalho, o teu sofrimento, a tua paciência, que sofreu pelo meu nome e não se cansastes, mas eu tenho porém contra ti. Aí eu paro aqui para dizer, porque o que eu fiz não foi perfeito. Esta é uma coisa que a gente precisa de reconhecer. O dia que você acha que chegou na perfeição, você não vai melhorar, você vai piorar. Um médico que achou que ele chegou no topo, ele vai ficar atrasado, ele não vai estudar mais. Qualquer profissão será assim. Posso ouvir seu amém? Então, como crente também, se nós acharmos que nós chegamos no topo, nós estamos atrasados. Nós aprendemos todo dia. Guarda esta frase, por favor. Guarde esta frase. Todo dia que você acorda e levanta para ir para o serviço ou para fazer seus trabalhos de casa, você está indo para uma sala de aula. Você vai aprender alguma coisa. É por isso que de vez em quando, na beira do fogão, você queima a mão. Você não sabe cozinhar, por que está queimando a mão ainda? Porque você está aprendendo que se você descuidar, você se torra. É assim ou não? Hein? É assim ou não? Se você vai dirigir qualquer coisa, você cada dia vai para uma sala de aula. E mais uma coisa que eu vou dizer, e com cada pessoa que você conhece e convive, ele tem alguma coisa para te ensinar. Se você não aprende, é porque você não quis aprender. Então, quando o Espírito está aqui falando, aqui na primeira era, dizendo, mas eu tenho alguma coisa contra você. Eu quero falar para você, eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa contra mim. Você tem? Você acha que você está perfeito? Então tem alguma coisa que ele está olhando e que não está satisfeito? E ele não vai dizer, não, eu estou muito satisfeito com isso, não. Eu quero dizer para você que ele vai olhar e dizer, eu tenho, porém, contra ti, o que era aqui, que deixaste o teu primeiro amor. Esta é a coisa mais simples que a gente tem para fazer. Você lembra quando começou a namorar com a sua esposa? Lembra ou não? Não lembra? O coração não disparava, não suava a mão, não tinha desejo de encontrar com ela. Ah, tinha? Ah, sim. Mas e hoje que ela foi para casa, que dorme com você, que é a mãe dos seus filhos, como é que é a história? A gente tem uma facilidade para esquecer essas coisas. Ou não? Hã? Sabe que Cristo sente isto e tem isto contra nós. Há pessoas que perdem este entusiasmo, sabe? O culto, estou cansado. Vou lhe dizer uma coisa, Deus não te pede para fazer nada difícil na vida. Tudo que Deus pedir para você fazer é a coisa mais fácil do mundo. Mas nós achamos complicado. Há duas coisas só que Deus pede para nós, eu quero falar, que são fáceis demais, mas você acha difícil. Duas coisas, pastor, duas. Ler sua Bíblia. Isso. E orar.
difícil. Quer ver como é que é difícil? Eu não vou nem falar, porque senão vai ficar muita gente constrangida. Se eu perguntar, quantos aqui estão lendo sua Bíblia? Você fala, uma vez por semana, um versículo. Só um pedacinho. Mas se eu perguntar quantos não estão lendo nada, sabe quantos que passam a semana toda sem ler a Bíblia? Lembra aquela história que eu contei do pastor que foi jantar na casa de uma família e a irmã tinha uma colherzinha de ouro, que era a herança da família, e que na hora da sobremesa ela botou aquela colherzinha para o pastor comer a sobremesa. E o pastor terminou de comer a sobremesa e a colher desapareceu. E a irmã procurou a colher na pia, procurou em todos os lugares e não encontrava a colherzinha. Ela disse, o pastor roubou minha colher. O pastor levou minha colher de estimação. Cadê minha colher? Passaram 2 meses. A irmã criou coragem e foi falar com o pastor. Pastor, me diga uma coisa, aquele dia que o senhor comeu a sobremesa lá em casa, a minha colher desapareceu, o senhor colocou ela onde? Eu coloquei dentro da sua Bíblia. Fazia 2 meses que ela não pegava na Bíblia. Ela procurou em todos os lugares, menos na Bíblia. Tá bom? Qual é a dificuldade que Deus pede para nós? Então ele está aqui dizendo para o pastor que é tua cara. Tem alguém querendo ser minha cara aí agora? Hein? Está dizendo, eu tenho contra você. Eu sei que ele tem alguma coisa contra mim. Você tem coragem de dizer, eu sei que ele tem alguma. Eu sei que eu não estou sendo o que eu deveria ser. Eu sei que eu não estou aqui guardando aquele meu primeiro amor. Ou estou falando com alguém? Estou ou não? Está ou não? Parece que você não tem mais o interesse, o fogo, sabe, aquele desejo, tudo vai passando. E as pessoas começam a dizer assim, tem tantos anos que eu estou na fé, tem tantos anos que eu estou na mensagem. Quer saber de uma coisa? Os hinos que o Elias canta eu conheço de cor, as mensagens que o pastor vai pregar eu já ouvi. Tudo que ele vai falar eu já ouvi a respeito daquilo, sabe? Eu não preciso nem de ir no culto. E aqui que nós estamos olhando o bicho papão do Apocalipse, é a verdade que nós precisamos de encarar. Deus disse, eu estou contra você que deixou o primeiro amor. E eu estou chamando você, não é para te condenar não. Eu reconheço o seu esforço, a sua paciência, a sua fé, o seu trabalho. Mas eu tenho alguma coisa que eu quero lhe dizer. Em outras palavras, ele está dizendo, você precisa melhorar, é para alguém aí? Aí em Brasília, eu não estou vendo a igreja. Mas será que não há alguém sendo chamado pelo Espírito de Deus aqui para melhorar hoje à noite? Porque Deus está me chamando para melhorar. Hã? Parece que você não entendeu. Porque Deus está me chamando para melhorar. Eu não estou falando com você, estou falando que Deus está me chamando para melhorar. Agora, se você está aqui, parte do meu ministério, Deus está chamando você para melhorar também. Agora a igreja não gritou mais. Hein? E aí, para você entender que não é uma questão de abandono, e ele continua dizendo a quem precisa melhorar. E ele continua dizendo para quem precisa melhorar. Lembra-te, pois de onde caíste, te arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu vou parar aqui porque eu estive lá em Éfeso. Para você entender que nós estamos precisando melhorar. Para você entender o quanto nós precisamos melhorar.
só explicar para vocês o que aconteceu. Quando eu estive lá em Éfeso, que foi a terceira capital da fé cristã na época de Paulo, primeiro Jerusalém, segundo Antioquia, a terceira igreja era Éfeso. Quando eu estive na Ásia, prestem atenção aqui, para você ver o quanto Deus está olhando para nós e dizendo: você precisa melhorar. Brasília, você precisa melhorar. Nordeste, você precisa melhorar. César, você precisa melhorar. Povo que congrega comigo, você precisa melhorar. Por quê? Quando eu estive em Éfeso, Paulo, em 3 anos, vai fazer 40 que eu estou aqui. Em 3 anos, ele havia evangelizado a Ásia toda. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Tarso, todas aquelas cidades. Sabe, se tornou a terceira capital e se tornou um país, escute bem, que diferença. Quase todos se tornaram cristãos. Paulo chegou a escrever: se alguém não conhece o evangelho de Cristo, digo isso para vergonha vossa, porque todos eles se inclinavam. Eu quero dizer que Deus quer mudar esta história. Então ele disse: mas você esfriou, acomodou, perdeu o interesse, achou que já tinha feito a sua parte, resolveu tudo, mas veja se o apóstolo ficou assim. Então eu quero dizer, dê uma olhada para mim aqui hoje à noite. Eu sei que eu não sou perfeito, mas dê uma olhada para ver se eu estou de braços cruzados. E me diga onde foi que eu disse que eu estou cansado e vou me aposentar. Tem alguém querendo me contratar para um trabalho. Eu acho que é Deus. E eu estou me alistando aqui, me dizendo que eu estou à disposição dele. Mas sabe o que aconteceu? Ele disse: se você não der a volta por cima, e eu estou falando isso com todos vocês, e se nós não dermos a volta por cima, sabe o que ele faz? Ele diz: eu tiro de você o teu castiçal. O que quer dizer isso? Eu deixo de fazer você ser luz e você vira trevas. Você não quer brilhar, então você vai ser o que você quer ser, mas não é a vontade. Ele está dizendo: eu estou falando para você que é uma oportunidade para todos nós reconhecermos aqui o que são as eras. E eu voltei lá agora, 2019, 2018, eu não me lembro bem a data, antes da pandemia. Eu voltei lá. Eles tinham mais de 98% do país que eram cristãos. Sabe quantos existem hoje na Ásia, na Turquia, onde estão as 7 igrejas? Sabe quanto de cristianismo tem lá? 2%. Cadê aquele povo que sustentou o evangelho? Ei, eu entro num desespero aqui hoje à noite. Você quer ver esta igreja fechar as portas e falir? Ou você quer ver esta igreja crescer, florescer e Cristo ser glorificado? Deus está dizendo para nós: se não mudarmos, Ele tira o castiçal. E tem alguém que está me ouvindo, que sabe do que eu estou falando. Eu grito aos anos: se a igreja não evangelizar, ela morre. E vai morrer. E o diabo quer que morra. E o diabo está botando preguiça e desânimo em cada crente. E parece que nós já fizemos. Fizemos o quê, gente? Não é para você. Parece que eu preguei agora para as paredes. Parece que ninguém entendeu. Deus está dizendo: ou você se torna um farol, ou você vai morrer e terminar em trevas. Eu não estou acusando ninguém. Estou dizendo a pura verdade, que a tendência é se tornar uma coisa morta. Eu li esta semana o profeta dizendo: eu fui no
Canadá. Estava numa caçada e eu estava perseguindo um urso. E a noite foi chegando e uma chuva caiu. E eu estava montado num cavalo e fui subindo ao alto de uma montanha até encontrar um lugar que eu iria dormir. Ele disse, quando cheguei em cima, havia passado um fogo e queimado toda a vegetação. E havia muitas árvores que tinham queimado as suas folhas e seus galhos, mas ainda estavam em pé. Sem folhas, sem galhos, só o tronco em pé. Ele disse, e o vento lá em cima da montanha soprava e fazia... Ele disse, ao ouvir aquilo, eu disse, Deus, o que é que o Senhor está falando? Ele disse, isto parece o som de um cemitério. Se naquela hora, eita gente, eu estou animado. Naquela hora em que eu estava vendo aquilo devastado, consumido, e aquele vento parecendo um cemitério, e aquelas árvores em pé ainda, eu disse, aquilo parece com as igrejas, grandes, mas mortas. Lugar que teve nome, que vive, mas morreu. Eram grandes árvores, mas não tinha mais vida, morreu. Ele disse, enquanto eu olhava aquilo, numa tristeza, o Espírito do Senhor falou ao meu coração e disse, lembra que o que a oruga comeu, a lagosta deixou e comeu, o pulgão comeu e a lagarta comeu? Lembra que o que foi de parte em parte sendo consumido, até virar uma árvore sem vida? Disse, rei, naquela hora o Espírito disse, mas eu restaurarei, diz o Senhor. Eu quero gritar aqui hoje à noite que nós ainda teremos dias gloriosos. Nós vamos ver estas coisas brotarem. Nós vamos ver o avivamento acontecer. Nós vamos ver o evangelho ir adiante. Nós não vamos tornar em trevas, não. Nós vamos brilhar nesta hora. Tem alguém que deseja isto na sua vida? Que a glória do Senhor enche a sua casa. Que a glória do Senhor enche a sua vida. Que o poder de Deus se manifeste em você. Que a luz de Jesus Cristo brilhe através de você. Que sinais e maravilhas te aconteçam, te acompanhem. Que Deus abençoe você. Estou preparando para terminar. Quem sabe a gente consegue chegar até o final aqui. Olha, se você não se pôr de pé e não se sacudir, você termina em trevas. Eu quero dizer para você, ei gente, o diabo se enganou. Quando ele pensou que ele tinha acabado com tudo, Deus disse, mas eu vou restaurar. Honestamente, quem gostaria que isto começasse através da sua vida e da sua casa? Honestamente, quem quer se tornar a luz de Deus aqui? Honestamente, quem quer brilhar? Oh, gente! Escute bem, o que o diabo quer é que o pastor da igreja morra. E diga, é assim mesmo. Nós não damos conta, nós já tentamos, Campina Grande não vai mudar, nós não vamos ganhar mais ninguém, e que tudo está acabado. Se ele fizer isso comigo, ele acabou com tudo. E que nós vamos tornar uma igreja do jeito daquelas árvores, como o Bruno falou, apenas fundamentalista. Temos o batismo, temos a ceia, temos o lava-pés, temos irmãs que se vestem assim e assim. Ele disse, isso não vale nada. Ele disse, você preste atenção nos dias de Jesus. Jesus era fundamentalista e os fariseus eram fundamentalistas, todos eles estavam fundados nas escrituras, porém a diferença é que Cristo tinha uma vindicação
e os outros não tinham. Em Cristo havia sinais e maravilhas, e os outros tinham o evangelho morto. Eu quero dizer, se este evangelho não brilhar, e não florescer, e não frutificar, e se o Espírito Santo não responder, nós não vamos passar de fundamentalistas sem vida, mas Deus vai fazer as obras maiores, trazer a existência. Aleluia! Eu estou pregando a revelação de Jesus Cristo. Jesus vai se revelar. Agora, vou terminar, falta só 2 versos e nós terminamos. Tens, porém, isto. Peraí. Agora ele disse, se levante, desperte, não perca a sua oportunidade. Agora ele diz, tem porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ele não apenas criticou, ele agora voltou a lembrar das coisas que nós temos contra elas. Estamos contra o nicolaísmo, estamos contra a liderança de um homem. Nós não cremos, escute bem o que eu estou dizendo, em liderança de homem. Por quê? Porque nós queremos a liderança do Espírito Santo. Eu sei que a liderança do Espírito Santo é manifestada através de homens, mas não são homens que se tornam o cabeça. Você sabe o que é nicolaísmo? É a substituição do Espírito pela liderança humana. É de um homem mandar em outro homem. Eu não estou aqui para mandar em você. Eu estou aqui dizendo, Deus está falando comigo, refletindo em você. Se Ele me acordar, você vai acordar. Se Ele me renovar, você será renovado. Se eu sou a porta da igreja, as coisas vão entrar. Ei, se eu estou pregando a verdade, isto vai acontecer. E o verso final é que nós não vamos terminar derrotados. Tem alguém para gritar aí? Nós não vamos ser derrotados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Se alimente hoje à noite, se fortifique. Ei, alimente a sua fé e a sua alma. Entenda que Deus está nos chamando para ser uma igreja forte e poderosa, bem alimentada com sua palavra. Não há como errar, não há como perder. Eu não vou mais. Eu poderia mudar aqui de assunto, mas agora eu vou chamar você para orar. Glória a Deus. Eu quero convidar para ficar em pé. Eu quero convidar para ficar em pé quem não morreu. Os que morreram podem ficar aí no banco. Eu quero convidar para ficar em pé quem está desejando um avivamento. Quem está desejando ser despertado ao primeiro amor. Quem está querendo brilhar. Quem está querendo brilhar. Quem está querendo brilhar. Quem ama Jesus. Quem quer ver os nomes de Jesus ser exaltado. Aleluia. Aleluia! Quem gostaria de levantar sua mão e abrir sua boca e dizer: não me deixes apagar, faça-me brilhar, não deixe a minha lâmpada apagar, me faça brilhar, me faça resplandecer, me faça vencer, eu quero vencer. Aleluia! Aleluia! Não, o pastor vem e disse: vamos fazer alguma coisa, vamos evangelizar, vamos tirar um dia por semana, vamos falar com alguém coisas novas, vamos levar adiante, vamos distribuir um folheto, vamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos mover, vamos orar para Deus nos direcionar. Ei, eu estou dizendo, eu estou mantendo você acordado. Eu estou dizendo: mova-te. Ei, lembra-te,
Lembra-te de convidar teu vizinho, teu parente, teu amigo. Lembra-te que Jesus Cristo vai se manifestar. Aleluia. E não venha aqui ser um crente morto, cumprir apenas um papel religioso. Se torna uma árvore seca, sem vida. Quem quer ser restaurado aqui hoje à noite? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Conte de Jesus, fale de Jesus. Este é o livro teu, é o Apocalipse, é a tua revelação. É aquilo que Jesus é para você. Ele não é um folclore, ele é teu Salvador. Dê glórias a Jesus aí hoje à noite. Glorifique ao Senhor, peça a sua misericórdia. Peça para Ele renovar o seu primeiro amor. Aleluia. Pai, eu não vou orar enquanto você não orar. Enquanto eu não ouvir você abrir a boca e dizer: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não sei. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ser um crente entusiasmado. Eu quero brilhar. Eu quero que o Evangelho reflita. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu não quero dizer que sou crente. Eu quero mostrar ao mundo esta luz desta hora final. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quero que o Senhor fique chamando, puxando o anjo da igreja, dizendo que tem contra ele, quando na verdade, Senhor, teu servo tem se esforçado. Senhor Jesus, me ajude aqui. Me ajude aqui, Senhor. Eu comecei aqui, me ajude aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Pai querido, esta é tua igreja. Eu comecei aqui nesta cidade. Eu não gostaria de ver o candeeiro apagado, mas eu gostaria de ver esta igreja se tornar uma tocha viva. Eu não gostaria de ver a igreja se tornar uma tocha viva. Eu gostaria que o Senhor dissesse ao diabo hoje à noite. Eu gostaria que o Senhor dissesse a Satanás hoje à noite as mesmas palavras que o Senhor disse com relação a Josué. Ele é para mim um tição tirado do fogo. Diga isto a meu favor. Vista-me com vestes brancas. Faça esta igreja ser um tição tirado do fogo. Aleluia. Dá-nos esta roupagem espiritual aqui hoje à noite. Nós clamamos por isto. Nós clamamos por isto. Nós abrimos a boca e dizemos: Senhor, envia-nos um avivamento. Aleluia, prepara-nos para esta hora. E agora, Senhor, se as coisas que eu tenho pregado são verdade, cura os enfermos aqui hoje à noite. Liberta todos aqueles que estavam presos aqui hoje à noite. Resolva nossos problemas aqui hoje à noite. Liberta-nos, Senhor. Se o que eu estou pregando é a verdade, então incendeia a tua igreja, Senhor. Que os sinais e as maravilhas do Todo-Poderoso acompanhem cada crente aqui. Aleluia, aleluia, aleluia.
Guarda e proteja a viagem da irmã Socorro. Guarda e proteja e livra de todo mal. Senhor, e todos aqueles que têm necessidades aqui hoje à noite, quem precisa de um socorro de Deus, levante a sua mão, não tenha vergonha, abra a boca e diga: me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, me ajuda. Aleluia. 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 Abençoe este povo. Abençoe este povo. E eu quero dizer, se tem alguém aqui que precisa de um Salvador, Jesus quer te salvar. Se tem alguém aqui que precisa do perdão, Jesus quer te perdoar. Se tem alguém precisando de saúde, volte para casa curado no nome de Jesus. Aleluia. E se tem alguém precisando de um avivamento, seja este avivamento. Não deixa o diabo apagar esta chama dentro de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se tem alguém que ainda não tinha tomado uma decisão de servir ao Senhor, de se entregar completamente a Jesus, eu te convido a fazê-lo. Eu não estou com vergonha de dizer, se você está aqui e quer vir aqui na frente receber uma oração de fé, porque você quer entregar sua vida ao Senhor, eu estou aqui para te ajudar e para orar por você. Eu tenho muita satisfação em fazê-lo. Se tiver alguém, pode vir. Se não tiver, eu vou encerrar o culto feliz, porque eu chamei você para crer em Jesus, para crer no Todo-Poderoso. Aleluia. Tem duas senhoras vindo aqui à frente. Olha, se ajoelhando aqui no altar. Tem mais alguém para fazer companhia para elas aqui? Hein? Tem um senhor vindo também aqui. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? 3 pessoas. O Todo-Poderoso está aqui. Aquele que limpa, aquele que perdoa, aquele que ajuda, aquele que cura, aquele que transforma. Glória a Deus. Ó Pai, aceita esta decisão. Limpa esta vida. Santifica para teu serviço. Incendeia este coração. Transforma-o numa tocha viva. Esta irmã da mesma maneira. Que a bênção do teu nome seja sobre a vida dela. Que ela seja mudada, transformada, abençoada, curada, liberta. Em nome de Jesus, vem Senhor e abençoe estas pessoas. Para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Como é que eu termino o culto? Dizendo a vocês: o Senhor vos abençoe. O Senhor faça seu rosto resplandecer sobre você. O Senhor transforme você na luz desta hora final. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Venham se batizar. Venham congregar. Aleluia. E que cada crente se desperte hoje à noite. Oh, não permita Satanás transformar você em apenas uma árvore seca. Um candeeiro sem luz. Amanhã tem culto aqui, não fique em casa, venha adorar ao Senhor. Glória a Deus.
Eu não sei se o irmão Elias sabe cantar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Tem alguém querendo voltar aí ao primeiro amor? Tem alguém querendo ser incendiado pelo poder do Espírito Santo? Aleluia.